E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E hoje vamos aprender a fazer esboço de rosto, tá? Que é uma parte que eu vejo que muita gente tem muita dificuldade e é sem dúvida a parte mais importante na hora de tu desenhar o personagem. Porque o rosto, todo desenho tu vai aparecer. Então é importante que você saiba fazer ele. Porque todo desenho tu vai acabar fazendo essa parte, tá? Então isso é bem importante. Esse desenho que eu fiz aqui, eu dividi a folha no meio. Eu dividi a folha no meio com uma linha exatamente no meio dela. Por quê? Porque eu vou fazer dois personagens com o rosto metade de cada um. Isso é uma dica que eu recomendo pra ti, que eu vou explicar ao decorrer do vídeo. Por que que eu acho que essa é a melhor forma de tu aprender a fazer rosto. Mas se você não for fazer um desenho assim, o que que tu vai começar fazendo? Aquele círculo que eu acabei de fazer, dividir ele no meio, como já fiz essa linha, e ir puxando o formato do rosto, tá? Por que isso? O círculo no meio é para mostrar o tamanho da cabeça. O, desculpa, o círculo todo assim na volta que tu vai fazer é para mostrar o tamanho da cabeça. A linha no meio é para dividir ela. Quando o personagem estiver totalmente de frente, tu tem que fazer os dois lados iguais, porque ele tá na tua frente, então tu tá vendo os dois lados iguais, não tem interferência em nenhum lado. Aí tu tem que fazer essa linha no meio para tu ter para tu dividir o rosto em dois lados. Assim, tem que fazer um igual ao outro, tá? E aí, depois que tu faz isso, tu vai puxando o formato do rosto abaixo do círculo. É bem simples, tá feito o esboço de rosto. Claro, isso é um personagem totalmente diferente, que é a forma mais simples. Mas lembre-se de uma coisa: se você está começando a desenhar, é importante você começar por figuras mais simples. Quanto mais simples o desenho for, melhor para você que está começando. Então, se você está com muita dificuldade de fazer rosto ou ainda está aprendendo como fazer esboço nessa parte, faça personagens totalmente diferentes por enquanto e de preferência desenhos assim como eu tô fazendo, que é metade um personagem, metade o outro, tá? Por quê? Talvez esteja perguntando por que é importante, por que é recomendado, por que eu recomendo fazer esses desenhos assim. Por exemplo, que esse desenho, um lado vai ser o Sasuke, o outro lado vai ser o Naruto. Por quê? Lembra que eu acabei de falar. Quando você divide a linha no meio pelo rosto, por o rosto estar totalmente diferente, você tem que fazer os dois lados iguais. Muitos desenhistas, muita gente mesmo tem muita dificuldade nessa parte. Acaba que eles não conseguem fazer os lados iguais. Então a linha dos olhos fica comprometida, o nariz, a boca, o cabelo, muda bastante coisa, assim. Geralmente eles não têm muita dificuldade nessa parte. O que que isso facilita? Você não precisa fazer os dois lados iguais porque são dois personagens diferentes. Então mudanças são previstas e tão aceitáveis. Então, claro, isso é para uma pessoa que está realmente começando. Obviamente que daqui a pouco tu vai sim fazer personagem com o rosto inteiro, tu vai sim ir aumentando a dificuldade dos seus desenhos. Mas se você realmente está começando mesmo, tá tentando pegar, faça personagens assim, faça desenhos assim, tu vai ver que vai dar uma ajuda muito boa. Tu vai ver que esses desenhos assim são um pouco mais fáceis do que desenhos normais. Porque tu não tem essa obrigação de fazer os dois personagens iguais. Isso é o que eu recomendo fortíssimo. Tenta fazer aí em casa, tu vai ver que vai ter uma diferença muito boa, tá? Então, óbvio, não é para você só fazer personagens assim. É para você ir escalando. Comece fazendo desenhos assim. Quando tu vê que tu tá fazendo com mais facilidade, pegando bastante prática, vai fazendo o rosto do personagem com o rosto inteiro. Depois você vai movimentando mais o rosto, vai fazendo o personagem com o rosto um pouco mais de lado, um pouco totalmente de lado. Também é uma dica que eu recomendo. Desenhe personagens com o rosto totalmente de lado. Por que isso? Porque quando tu desenha personagem totalmente de lado, só tem um lado para se preocupar. Assim, é o mesmo princípio desse dos dois personagens diferentes. Tu não tem a obrigação de fazer o outro lado igual. Então isso fica muito mais fácil, tá? Então, pegue desenhos mais fáceis assim e vai evoluindo, tá?
Se você tá se perguntando, tá, vou fazer um desenho que o personagem não tá totalmente de frente, mas ele também não tá com o rosto totalmente de lado. Ele tá um pouquinho de lado só um pouco inclinado, assim, podemos botar assim. O que eu faço? Tu vai fazer a mesma coisa, o círculo e a linha dividindo no meio. Só que onde que a linha vai ser? A linha, ela não é exatamente no meio do círculo. Ela é no meio do círculo porque esse personagem está de frente. A linha segue a linha do queixo e do nariz, que elas são no meio do rosto. Então, se tu faz um desenho que o personagem está totalmente de frente, a linha vai ser no meio. Se tu faz um desenho que o personagem está um pouco de lado e o nariz e o queixo está um pouquinho mais pro lado do que no meio, tu vai fazer a linha seguindo essa. Tu vai fazer a linha no meio seguindo essa linha do queixo e do nariz. A linha da divisão do círculo mostra onde que é o meio da cabeça, tá? Então, óbvio, se teu personagem está um pouco inclinado, um lado vai parecer mais que o outro. Só que aí, novamente, eu não recomendo fazer esse desenho assim logo de começo, porque ele tem algumas complicações, porque tudo bem, tu não vai ter que fazer um lado igual ao outro, mas tem algumas complicações que tu tem que fazer uma certa proporção, então tu tem que acertar o quão maior tu vai fazer o outro lado, então dá assim algumas complicações a mais, então eu não recomendo. Comece fazendo desenhos mais simples possível, fazendo personagens assim, treinando rostos assim e vai praticando, tá? Rosto não é algo difícil, até porque tu vai pegar rápido, porque tu vai fazer em todo desenho. Todo desenho tu vai fazer esse esboço de rosto. Então é algo que tu vai pegar mais rápido porque tu vai praticar bastante, sabe? Então quanto mais tu praticar algo, mais fácil vai ficar. Então pode ficar tranquilo que não é difícil, tá? Não é complicado, não é muito. Tu vai conseguir fazer, eu te garanto isso, tá? Antes de eu passar outra dica, gostaria de pedir que se você curte o canal, se você está acompanhando o canal, clica aí embaixo e seja membro aqui do canal, tá? Eu abri o Seja Membros recentemente aqui no canal, tá? Então, dá uma olhadinha aí, tem 4 planos assim que eu tentei pegar preços mais acessíveis possível, tá? Dá uma olhadinha se tu se interessa por algum dos 4 planos, que isso realmente ajuda bastante, tá? Isso apoiar sim o canal financeiramente realmente ajuda muito a continuar produzindo, trazendo mais dicas, trazendo outros conteúdos bem diferentes que eu tô com bastante ideia para trazer, tá? Então, se você puder entrar no Seja Membros aí para ajudar o canal a se manter, eu ficaria muito feliz, tá bom? Então, outra dica que eu posso passar são dicas mais de traço realmente, tá? Se você tá começando, provavelmente seu traço vai ser meio ruim. Seu traço vai ser ruim, que eu digo, ele vai ser meio tremido, ele vai ser um pouco ruim, não vai ter prática. Isso é totalmente comum, tá? Isso é totalmente comum. Então, o que eu recomendo? Treine uma folha separada. Aqueça o seu traço um pouco, faça algumas linhas, alguns quadrados, algumas formas geométricas. Tente fazer alguns desenhos pequenos, mais ou menos, na sua folha. Então, por exemplo, vai desenhar o rosto, faça alguns rostinhos pequenos ali na folha. Tente fazer alguns esboços, não precisa finalizar nada, mas vai praticando para soltando o teu traço. Pode parecer que não faz diferença isso, mas tu fazendo uns 10 minutinhos ali todo dia, tu já vai ver que ao longo do tempo vai dar uma diferença enorme. Então você que está começando, não pegue a folha e já comece a desenhar. Pegue uma outra folha separada e, vai fazendo alguns traços ali, vai desenhando, vai realmente soltando o teu traço e aprendendo, tá? Principalmente se você tem muita dificuldade em alguma parte. Quando você tem dificuldade, é aí que você tem que desenhar mais ainda naquela parte, tá? Então, isso é muito importante de você entender, de você ter em mente. Então, isso seriam algumas dicas para soltar o traço realmente, tá? O do rosto que eu tenho para falar também era da coisa do esboço, sempre faça esboço, tá? Existe outra forma chamada grid, que é um esboço mais comum também, mas eu não recomendo tanto, eu recomendo ele jamais para esboços realistas, sim, de personagens realistas. Se você vai fazer algum desenho realista, é aconselhado você usar o grid, por quê? Para quem não sabe, o grid é aquele esboço que você pega, divide sua folha em quadrados e divide a sua imagem em quadrados e você vai copiando.
É interessante você usar em realismo, porque realismo você tem que fazer exatamente igual. Não existe nenhuma margem para mudança. Então, aí acaba que o grid tem que ser ele ali mesmo. Agora, se você vai fazer desenhos de anime ou outros estilos de desenho, não aconselho você usar o grid porque você fica preso, você não consegue mudar. Eu volto e meia tô mudando alguma coisa no meu desenho, tô mudando ali a referência que eu tô pegando. Claro, pode ser que não seja grandes coisas, pode ser que a base seja bem próxima à minha referência. Mas eu tenho essa opção, eu consigo mudar algumas coisas, eu consigo mudar um pouquinho o formato, mexer aqui, mexer ali, mudar um pouco o estilo da pintura. Então não tem problema, tá? Lembre que o desenho é seu, então não precisa ficar seguindo a referência à risca, ficar com medo de estar errado, de não tá dando certo, não tá igualzinho. Não tem problema, tá? A referência é algo para você seguir, algo para você se basear. Se você não tá gostando, ou até mesmo se você, sei lá, fez de um pouco diferente, não tem problema. O importante é que agrade você e que fique realmente legal, fique bom para você, tá? Então, isso é importante você entender também. Outra dica que eu não tinha falado. Do esboço do rosto, eu tinha falado mais do formato dele. Agora talvez você se pergunte, e os elementos dentro do rosto? Por exemplo, o nariz, a boca, o olho. O que eu recomendo para você fazer essa parte? Você usar uma técnica chamada linhas guias. O que são essa técnica? Essa técnica ela consiste, tu vai fazer o esboço do rosto, o círculo, dividir no meio, fazer o formato do rosto. Bom, o esboço do rosto já está feito. Tu vai pegar, dentro dela tu vai fazer algumas linhas guia. Então tu vai fazer uma linha que vai ser a altura da boca, uma linha que vai ser a altura do nariz e duas linhas que vai ser a altura dos olhos. A linha de baixo, onde vai começar o olho embaixo, e a linha de cima, onde vai terminar o olho. São ao todo 4 linhas para tu se guiar, tá? Para que isso? É para mostrar a altura de cada elemento. Então, isso é muito legal de saber, porque aí tu já vai conseguir ter uma noção de onde vai ser o espaçamento de cada um. Se tu for fazer algum desenho que a boca é aberta, assim como eu tô fazendo nesse, faça 2 linhas. Uma linha onde vai começar a boca e onde vai terminar. Isso aí é o que tu sempre vai fazer. Olha como eu tô fazendo agora. Eu tô meio que puxando a linha, fazendo a mesma linha ali do olho do Sasuke no Naruto. Entretanto, o olho do Naruto é um pouco maior do que o Sasuke, então tu perceba que eu puxei a linha, ali a linha guia para saber qual vai ser o tamanho do olho do Sasuke em relação ao Naruto, e eu tô aumentando um pouco, então eu tô fazendo um olho um pouco maior do que as linhas que eu tive. Se eu fosse fazer o desenho do outro lado do Sasuke, eu ia fazer do mesmo tamanho. Mas o importante é sempre o que antes mesmo de eu fazer aquele olho esquerdo, eu já fiz as linhas guia para definir a altura deles, para tu fazer os dois olhos iguais. Lembra que eu falei? Quando o personagem está totalmente diferente, você tem que fazer os dois lados iguais. Então, quando você for fazer o olho, que é o prático que geralmente as pessoas têm complicações, pegue e faça essas 2 linhas guia. Essas já vão ajudar bastante, porque elas vão mostrar o tamanho de cada um. E sobre o espaçamento de cada olho, que talvez muita gente tenha muita dúvida também de como fazer, tenta imaginar que você poderia fazer um terceiro olho no meio. Isso já ajuda bastante, já vai deixar praticamente sua proporção perfeita. Então, fez um olho na esquerda, tenta imaginar que tu teria que fazer um olho no meio e depois tu faz o teu olho na direita. Simples assim, tá? Usando as linhas guia. O nariz tu vai usar a linha, aí tu vai fazer o formato dependendo de como for o desenho, e a boca outra linha para mostrar ela também, tá? Que geralmente a boca é só um traço. Mas se nesse desenho for como nesse desenho que a boca tá aberta, tu faz 2 linhas também, uma para mostrar a parte de cima, uma para mostrar a parte de baixo. Sem segredo nenhum, tá? Não tem problema. Pode ficar tranquilo que não é difícil essa parte, tá? Tu vai pegando bastante. Se você tá com alguma dúvida, se ainda tem alguma dúvida, comenta aí embaixo, tá? Que eu vou estar te respondendo. Ou então entra no grupo Telegram, que também tem o link aí na descrição sempre, tá? Faz uma dessas 2 coisas, de preferência entra no grupo Telegram, que aí você consegue mandar os seus desenhos, você consegue interagir com os inscritos aqui do canal. E aí eu consigo te dar uma explicação melhor, consigo te ajudar. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de algum dos inscritos lá que já tá no grupo, tá?
Então, se você tiver com alguma dúvida, entra nesses dois, entra no grupo aí do Telegram, aí embaixo, tá? Ou comenta aqui embaixo que eu vou estar te respondendo, eu vou estar sempre vou estar te explicando novamente de outra forma, tá? Mas meio que chegando aqui pro final do desenho, tá? Não é complicado. O ponto principal que eu poderia dizer é comece pelo simples, comece quanto mais fácil, melhor, principalmente quando você tá começando, tá? E vai evoluindo aos poucos. Quando você for pegando prática, quando você for evoluindo, quando você for pegando principalmente confiança, você vai aumentando o nível. Comece com desenhos dividido no meio, dois personagens assim, dois diferentes, um lado de cada um. Depois você vai começar com o personagem de frente, depois você personagem com o personagem um pouquinho de lado, depois você começa a mostrar posições de cabeça diferentes e vai variando, tá? Mas sempre vai evoluindo aos poucos, que eu tenho certeza que você vai ir muito longe assim. Então espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo. Vou deixar aí no card a page tutoriais de desenho, que a gente tem vários vídeos ensinando várias dicas, vários fundamentos essenciais para o desenho, que eu tenho certeza que vão ajudar bastante, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!